Depois do intervalo, falaremos sobre novas conversas do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. No novo trecho revelado hoje, nesta sexta-feira, Cid diz que prefere Lula a Michele para presidente em 2026. Até já. No YouTube seguimos ao vivo. Carla, vários trechos estão sendo revelados, né, dessas conversas do Cid e tal. Interessante acompanhar, né, como se deu. Ontem a gente falou sobre um general indicando a ele se afastar de Bolsonaro e buscar também um advogado independente, né, para ajudá-lo na defesa. Diego, essa série aí do Zap do Cid, eu não vou ficar dando spoiler, mas vem mais coisa por aí. Mas a gente tem, são 77 gigas, né, de trocas de mensagens, áudios, e que mostram muito bem, refazem ali um pouco a proximidade do ex-ajudante de ordens Mauro Cid do ex-presidente Jair Bolsonaro, o como ele se preocupava com diversas coisas, né? Ali ele faz análises políticas também. O Cid era aquele cara que ficava com o celular o tempo inteiro andando atrás do Bolsonaro. Nas viagens de campanha, ele era ele era o ajudante de ordens, mas o cameraman que seguia passo a passo o Bolsonaro. E ele faz aí nessas trocas de mensagens que a gente está vendo nessa série também né, ele faz ali algumas análises políticas e tem aí esse fator Michele, né, que é a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele. Durante o governo Bolsonaro, até a gente viu e foi noticiado, né, que o Cid também era responsável por pagar algumas contas dela, né? E a Michele, inclusive nessa semana em entrevista aqui pra gente, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro não quis comentar muito, se esquivou ali de responder sobre as brigas que a Michele e o Carlos tinham na época do seu governo e o que levou eles a fazerem as pazes, mas o fato é que a Michele, ela tinha um comportamento que às vezes era difícil, né, de lidar aí com os auxiliares mais diretos e até com os próprios filhos do ex-presidente, né? Então, o Cid, nessa troca de mensagens com o Fábio Van Garten, que ainda é, né, também um dos assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem ali, recebe uma mensagem da Michele reclamando que ele tivesse vazado uma informação sobre ela, e aí, depois de uma outra conversa com o Fábio Van Garten, ele disse que se Michele fosse candidata, tinha ali uma notícia, e ele disse, prefiro o Lula, e o Van Garten responde, idem, né? Eu não sei como reagiu o ex-presidente em relação a isso, já que se naquela ocasião Michele não era ainda, né, colocada como essa possível personagem para assumir a presidência da República, em 2026 o nome dela está aí na banca de apostas de forma forte, né? Vamos ver como é que ficam os aliados do Bolsonaro, se todos vão ter essa mesma opinião de preferirem o Lula, né, Diego? Mas repercutiu bastante essa notícia, vem mais coisa por aí. É isso aí, estamos de volta aqui para a TV. Olha só, pessoal, a gente prometeu antes do intervalo, estávamos aqui falando para o YouTube também, sobre esses áudios revelados, conversas do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. O Aguirre Talento, colunista, repórter especial aqui do UOL, traz novas conversas e apesar da relação de confiança construída com o ajudante de ordens do então presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid manteve um convívio tenso com a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Conversas do celular de Cid mostram pela primeira vez detalhes dos atritos entre os dois. O UOL teve acesso ao celular de Cid, são mais de 20 mil arquivos e apenas no WhatsApp 158 mil mensagens. Uma parte do material se tornou pública depois da conclusão das investigações da PF, mas o restante do conteúdo ainda estava sob sigilo. O tenente-coronel Mauro Cid disparou críticas e ironias sobre Michele em conversas com vários interlocutores. O coronel Marcelo Câmara, que já trabalhava no Palácio do Planalto, foi assessor designado para acompanhar Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos, em 30 de dezembro de 22. Ele mantinha contato diário com o Cid para resolver demandas do ex-presidente e nessas conversas os dois citaram em tom de ironia questões envolvendo Michele. No dia 28 de dezembro daquele ano, Cid compartilha com Câmara um print da conversa dele com a primeira-dama, na qual ela o acusa de vazar informações contra ela para uma reportagem. Na mensagem, Michele diz ao tenente-coronel: agiu rápido, né? Cid não respondeu
ao comentário. A conversa mostra que a desconfiança e indisposição entre os dois eram recíprocas. Michele indica que Cid abasteceu a imprensa com críticas ácidas contra ela. Aí, no dia 11 de janeiro de 2023, durante a estadia nos Estados Unidos, Câmara diz que precisou sair com a ex-primeira-dama e se refere a ela como a amiga de Cid, provocando risos. As críticas mais ácidas de Cid a Michele são feitas em conversas com o ex-secretário de comunicação de Bolsonaro, Fábio Weingarten. Os dois conversaram longamente sobre as investigações que atingiam Bolsonaro e sobre o cenário político no Brasil. Em geral, Weingarten encaminhava notícias da imprensa para Cid sobre o cenário político ou pedia informações para responder a perguntas de jornalistas. Também debateu estratégias para a defesa no caso das joias. No dia 27 de janeiro de 23, Weingarten envia a Cid uma notícia de que o PL estudava a possibilidade de lançar Michele como candidata presidencial no lugar de Bolsonaro, caso ele se tornasse inelegível, o que aconteceu após o julgamento no TSE. O tenente-coronel respondeu imediatamente: prefiro o Lula. Procurados para comentar as conversas, Weingarten afirmou que fazia uma análise sobre as notícias que saíam na imprensa. Disse ainda que naquela época dos diálogos jamais se imaginou a ex-primeira-dama como candidata. Os diálogos ocorridos nada mais eram do que análises de notícias que saíam na imprensa, disse ele. A defesa de Cid não quis se manifestar porque não teve acesso às conversas. A assessoria de Michele não respondeu aos contatos. Vamos ouvir um dos áudios? Cara, se Dona Michele tentar entrar para a política no cargo alto, ela vai ser destruída, cara, porque eu acho que ela tem muita coisa suja, não suja, né, mas ela, né, a personalidade dela, e vão usar tudo contra para acabar com ela, né. Ele fala, prefiro Lula, e Weingarten responde, idem. E aí, Beatriz, como é que fica agora clima tenso entre os brothers? Diego, acho que já tem um tempo que está tenso aí da parte do Cid para com qual o clã Bolsonaro, né? Porque assim, desde o momento em que ele decidiu fazer uma delação premiada, mas eu acho interessante surgir o nome da Michele agora, porque foi um nome que na entrevista ao UOL o ex-presidente Bolsonaro fez circular ali, foi perguntado sobre, mas foi um dos nomes sobre o qual ele mais falou também, quando o assunto é quem poderia, né, sucedê-lo ali, se fosse alguém da família, em 2026, como candidato a presidente, né, apesar de ele não querer se comprometer com nome nenhum, justamente para não se esvaziar de poder, como ele mesmo falou, né, a partir do momento que ele indicar um nome, ele deixa de ser procurado, né, e dá para ver que ele não quer isso, ele quer continuar relevante. Então, acho curioso aí que surjam agora também as informações aí sobre como os próprios aliados veem a Michele, né? Acho que isso é relevante para ir construindo também o perfil dela nesse cenário que a gente não sabe direito quem vai se apresentar como candidato bolsonarista no ano que vem. Pode ser que seja ela, pode ser que seja um dos filhos, vamos ver. Agora, o que me chamou muito a atenção com relação a essas mensagens foi a reportagem que foi publicada ontem aí pelo UOL, que mostra, né, que o Bolsonaro ele realmente se recusou a desmobilizar as pessoas durante o 8 de janeiro, né, que houve um contato ali com o Mauro Cid, feito por parte de um influenciador bolsonarista, né, o João Figueiredo, pedindo que o Bolsonaro se manifestasse para desmobilizar esse 8 de janeiro, e ele não fez, né? E no sentido, o Cid indicou ali que não viria nada do Bolsonaro naquele dia e veio só muito depois. Então, eu acho que a gente já sabe disso, né? Mas tudo que vem corroborando essa leitura, que vai ser importante para o julgamento no Supremo, inclusive, de que o Bolsonaro ele se omitiu quando ele podia evitar algo e estimulou nos momentos em que ele pôde também algo que a gente assistiu no dia 8 de janeiro, né? Porque na entrevista eu acho interessante todas as informações que corroborem isso, porque ele está tentando tirar o corpo fora, né? Sempre que ele pode. Então, na entrevista a Carla e ao Josias no UOL nessa semana,
Bolsonaro ficou chamando de golpe da Disney, né? Com uma certa ironia, do tipo, se eu estava nos Estados Unidos, o que eu podia fazer, né? Como é que eu estava tramando um golpe? O que eu tenho a ver com isso, né? Ele sabe o que ele tem a ver com isso, e uma dessas mensagens aí do celular do Cid, reveladas agora nessa semana, mostram que ele sabe, ele foi, inclusive, chegou a ele o pedido, né, para que ele fizesse algo, se manifestasse para que as pessoas parassem de depredar os prédios dos três poderes. E ele preferiu não fazer. Até porque, espertamente, ele reduz a tentativa de golpe ao dia 8 de janeiro, né? E desconsidera toda a trama que ocorreu antes. Aí, realmente, no dia 8 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos, mas antes estava aqui no Brasil, né? Ô, Carla, e essas mensagens? Não, só completando essa questão do Bolsonaro, e ele até admite, né? Não, foram 2 reuniões ali que eu discuti o golpe, mas depois eu recuei. E a gente perguntou para ele sobre essa questão dele ter não se manifestado em 8 de janeiro e não desmobilizar, né? Que a gente revelou nas mensagens. E ele disse que achava que não tinha que falar mesmo nada, enfim, é complicado. E eu acho que, como a Bia falou, isso tudo com certeza vai ser levado em consideração durante o julgamento na STF. O que você perguntou, Diego? Desculpa. Não, sobre as mensagens do Cid, né? Agora falando que prefere o Lula a Michelle em 2026. Preferia, né, na época das mensagens. Ah, sim. Então, eu comentei quando a gente estava no YouTube, né? O Cid era uma figura muito importante do governo Bolsonaro e foi crescendo durante o governo, ocupando ali um espaço que ele era quase que o sombra do Bolsonaro, né? Na campanha, ele era aquele cara que gravava. E ele convivia muito de perto ali, tanto no Palácio do Planalto quanto no Palácio da Alvorada. E na época do governo, também citando a entrevista que o Bolsonaro deu para a gente, ele não quis explicar muito bem, mas era um bastidor aqui que todo mundo dizia. A Michelle, ela era uma pessoa ali que no entorno familiar tinha problemas com os filhos do ex-presidente e também acabava tendo alguns problemas com alguns auxiliares. O Cid, ele extrapolava um pouco as funções dele e acabava cuidando de coisas da Michelle, né? Pagava contas e outras coisas mais. Então, a relação ali, com certeza, tinha os seus desgastes, né? O ex-presidente até não quis responder o que aconteceu, que o Carlos, seu filho, e a Michelle fizeram as pazes, disse que é natural isso. Mas no caso do Cid, era isso. Tanto é que quando você conta aí, né, nessa troca de mensagens, Travou o sinal da Carla, né? A troca de mensagens em que o Fábio Weingarten conversa com o Mauro Cid e aí ele manda uma notícia de que o PL estava articulando o nome da Michelle como possível candidata em 2026 para a presidência e o Mauro Cid responde, prefiro o Lula, e Weingarten responde, idem. A gente mostrou aqui no UOL com a Guerra e Talento.